Oi gente, o vídeo do Na Raiz de hoje está super especial. Hoje a gente vai contar com a participação de uma camarada super especial, que é referência para mim, que eu nutro uma profunda admiração, que é a Júlia Câmara. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela durante o vídeo. E a gente vai estar trazendo aí um debate que me toca profundamente e que eu acredito que vai tocar muitos de vocês, que é um debate a respeito de como que a gente desenvolve uma comunicação militante que consiga dialogar bem com a realidade concreta das pessoas e que tipos de mecanismos, técnicas, ferramentas que a gente pode se utilizar para poder tornar essa comunicação cada vez mais efetiva e que fomente a autonomia nas pessoas, que consiga encarar as pessoas enquanto sujeitos políticos. Essa foi uma das conversas mais interessantes, instigantes e reflexivas que eu já trouxe aqui para o meu canal, com uma participação de responsa e que também é um vídeo muito emocionante. Eu espero que vocês possam acompanhar até o final. Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero trazer alguns recados que são importantes. O primeiro é que lá para o finalzinho do vídeo ali vão ter algumas partes na minha transmissão que vão dar uma travadinha na parte visual. Com o backup do áudio que eu pude fazer durante a gravação desse vídeo, ele não vai estar debilitado por conta disso. Vão ser trechos muito curtos, muito específicos, que vão dar uma travadinha ali no vídeo, mas que o áudio vai continuar sendo transmitido de maneira estável, normalizada. Isso se deu porque eu tive uma instabilidade na minha conexão no dia da gravação, mas que isso não vai comprometer a qualidade e nem o conteúdo, mas é importante que vocês saibam aí que em alguns momentos lá pro final vai dar um pouco essa destoada. E você que está passando por aqui, eu já vou deixar os lembretes de sempre, que são muito importantes para a continuidade do canal e para o engajamento. Vocês sabem que é curtir, comentar, compartilhar. Você que está passando por aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever e acompanhar o canal na sua programação, conferir o que já tem de conteúdo também, que vai acrescentar muito esse debate que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. E no mais é isso, bora lá pro vídeo que tem muita coisa interessante pra gente conversar. Então, pessoal, a gente saiu muito recentemente de um período eleitoral, né, onde, mesmo com as dificuldades da pandemia que a gente tem vivido, as pessoas também fizeram campanha nas ruas, buscaram seguir, e aí eu me referenciei aqui, pelo menos na militância de esquerda, tentou seguir da melhor maneira possível os protocolos de segurança, para poder estar dialogando com as pessoas. E uma coisa que é muito recorrente nesse processo é quando as pessoas elas vão ter esse contato com a população para poder, às vezes, virar um voto, para poder apresentar uma candidatura, e muitas vezes tem aquela dificuldade de interação. As pessoas não querem muito diálogo, ou às vezes não tem nenhuma relação de confiança política mesmo para com aquela pessoa que está ali, para poder fazer aquela interlocução. Enfim, a gente vê várias dificuldades e as pessoas realmente ficam pensando, poxa, como é que eu vou me comunicar? Como que é a melhor maneira de interagir com a população e tal? Esse processo eleitoral de campanha, eu acho que é um exemplo muito interessante para o que vai ser o tema desse vídeo de hoje, que vai ser um tema onde a gente vai falar justamente sobre isso, comunicação. E aqui pensando mais a respeito da comunicação militante, como que a gente desenvolve isso e qual a maneira da gente pensar isso, que inclusive venha transpor o que é uma construção dentro do contexto eleitoral. Então, da gente poder pensar como que esse diálogo ele pode ser desenvolvido e quais são os momentos mais interessantes para a gente começar um diálogo com a população que possa aí traduzir em várias outras expressões de luta e resistência no nosso cotidiano. E para a gente poder fazer essa conversa, eu convidei uma camarada que é uma referência para mim, que é uma mentora para mim na organização que eu faço parte hoje, que eu me organizo, que é o Subverta, e que ela vai estar partilhando um pouco das experiências dela justamente com esses diálogos, com essas partilhas, com essas interações que são fundamentais para a nossa atuação militante no dia a dia, que é a Júlia, e eu vou dar o espaço aqui para ela se apresentar para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Primeiro dizer que eu tô super feliz hoje de você ter me chamado para estar aqui nessa conversa com você no seu canal. Sou super fã sua, a gente fica numa rasgação de seda, né? Rojo também é super referência para mim, desde o começo, assim, um militante que eu respeito e admiro bastante. E um amigo também querido, então tô muito feliz de estar aqui. Eu sou Júlia Câmara,
Sou paraibana, mas já moro em Brasília há quase 25 anos. Então acho que dá pra. Brasília, assim, no DF, né? Moro em Águas Claras. Sou historiadora de formação, tenho 34 anos. Fiquei muito tempo trabalhando como historiadora, pesquisadora, até que em 2018, assim, já estava sempre muito inserida, discutindo política, muito voltada para a esquerda, mas ainda não organizada. Até que 2018, no segundo turno das eleições, eu ansiosa para fazer algo, né, em relação ao Bolsonaro, que estava subindo, fui procurar material para poder estar nas ruas ajudando a galera a tá virando voto. Tava escutando, tipo, estão virando voto, onde que eu consigo material? E consegui numa banquinha com Tiago Ávila, que naquele momento eu mal conhecia. Sabia, assim, que ele tinha feito um mandato coletivo, que ele tinha se candidatado e tal, mas não conhecia muito bem. Hoje em dia, Tiago é parceirão. E comecei ali, então, iniciei a minha militância organizada a partir do tema que a gente está tratando aqui, a partir do diálogo. A partir do diálogo afetivo, né? Da escutativa, da comunicação. E isso foi super importante para minha militância. Um espaço de formação foi um espaço de formação e continua sendo um espaço de formação muito importante na minha militância. Hoje em dia, assim, isso se desdobrou em várias coisas e a gente acabou criando o Subverta no DF. Já existia o Subverta em outras regionais, mas a gente criou no DF. Estamos aí firmes e fortes com a nossa organização ecossocialista revolucionária, do qual o Roju também faz parte, crescendo pelo Brasil e com muito trabalho, né? Massa demais. Vocês estão podendo ter oportunidade de conhecer um pouco mais a trajetória da Júlia, que é uma trajetória muito bacana, né? De engajamento e de estar fazendo atividades, projetos que vão estar interagindo com o entorno ali onde ela está inserida. E, pessoal, para vocês que já acompanham o Na Raiz há um tempo, vocês sabem que aqui, inclusive, eu tenho uma playlist específica sobre esse tema que eu vou deixar a indicação aqui para vocês, nas referências, que é uma playlist sobre militância dialógica. E toda vez que eu falo sobre isso aqui no canal é justamente para enfatizar que quando a gente está fazendo militância, a gente está lidando com ferramentas que elas são muito dinâmicas, assim. E dependendo do contexto onde a gente está, a gente vai ter que ir adaptando a nossa abordagem de maneira que elas comuniquem melhor com o que é aquela realidade específica, com o que é aquela conjuntura. Então, essa ideia de militância dialógica é isso, né? São ferramentas, instrumentos que a gente pode se apropriar para poder fazer a militância de maneira diversa e que consiga, de fato, alcançar as pessoas, né? Tendo em vista a linguagem, tendo em vista um campo comum de sentido que a gente consiga estabelecer esse diálogo mesmo, essa reciprocidade. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco disso. E para poder começar, eu queria que a Ju ela compartilhasse um pouco com a gente, trocasse um pouco, batesse cabeça assim, trocasse ideia a respeito de que uma questão que eu acho que é muito importante da gente colocar é que parte fundamental da nossa militância política é justamente o contato com as pessoas, né? Sem esse contato a gente não faz militância política e que isso é uma coisa que ela não é desenvolvida do nada, assim, né? Ela é desenvolvida a partir do convívio, ela é desenvolvida a partir de uma construção que ela é feita a partir de situações e contextos, né, que eles vão de encontro com o que é a realidade daquelas pessoas, com as dificuldades que elas possuem no cotidiano e muitas vezes com a necessidade de sobrevivência dessas pessoas também. Mas tudo isso não acontece do nada. Tem um ponto de partida e também é um processo de construção. Um processo que ele vai ser construindo. Até porque a confiança ela não é algo que também se dá de uma hora para outra. Ela é parte de um processo. Então, diante dessa necessidade que a gente tem na militância de ter o contato com as pessoas, de poder estar se inserindo no convívio, entender mais de perto o que é a realidade das pessoas, a partir da sua experiência, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, assim,
Que formas, que estratégias que a gente pode, enquanto militante, se apurar para ter um primeiro contato com as pessoas, né? Pensando nesse ponto de partida e nessa primeira abordagem também. Eu acho assim que antes de tudo é muito importante que cada militante entenda a importância de estar buscando diálogo constante com essa classe trabalhadora que a gente está em defesa. Porque senão perde a lógica, assim. O que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo? Somos parte da classe trabalhadora, obviamente, também, mas existem várias realidades, múltiplas realidades entre esses trabalhadores. E a gente precisa conhecer mais profundamente o que se passa na vida deles, quais são as demandas, para que a gente possa entender o que a gente quer enquanto programa, o que a gente quer enquanto ação. Então, para mim, eu acho que isso é essencial. Primeiro é você se conscientizar disso, você entender que só, obviamente, teoria vai ser muito importante, as discussões na sua organização, ou nos seus grupos, seus coletivos, os lugares de partilha da militância vão ser muito importantes, obviamente, mas é muito importante que tenha sempre um pé fincado também na materialidade da vida dessas pessoas, assim. E para isso não tem outra forma de você conhecer bem a não ser a partir da escuta, do diálogo com essa classe. Não digo que é fácil, não digo que é totalmente que é um processo simples, não é, é muito difícil. E é engraçado porque eu hoje em dia assim, comecei, né, com o esquema de banquinhas pela democracia ali em 2018. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mantive por muitos meses com uma galera também que fazia comigo, assim, é um projeto nosso, no Subverta. E aí tinham militantes super experientes, assim. Militantes, inclusive, que estão saindo de candidatos agora nas eleições de 2020. É porque eu acho até estranho falar de eleições, porque como no DF não tem eleições, eu fico, não, tem eleições em todos os outros lugares. Inclusive, vim ajudar numa campanha em Niterói agora. Então, militantes super experientes que ficavam tremendo na base, assim, quando pensavam, nossa, eu vou fazer banquinha, como é que eu faço? Eu não sei como conversar com as pessoas. Eu não sei falar a linguagem dessas pessoas, assim, eu não sei falar a linguagem desse trabalhador que é precarizado, que é por quem eu tô lutando aqui, porque é por quem eu tô pensando em estratégias de transformação. Mas eu não sei lidar diretamente. Será que ele vai ser receptiva? Assim, essa pessoa vai me receber bem? Será que eu vou saber o que falar? Será que eu não vou soar arrogante? Será que, sabe? Então são várias dúvidas. Eu sou tímido, sou tímida. Como que eu faço assim, né, pra falar? E aí eu sempre falo, não, gente, calma, peraí. Vem junto, existe uma técnica, existe método pra gente fazer. Acredito muito em método também para auxiliar a gente, né, nas coisas a fazer. É claro que, assim, empatia não se gera a partir de método, né? Empatia é muito importante nesse processo. Mas existem técnicas também para você aprender a como lidar com conversas com a população, coisas de neuromarketing, como o Thiago já falou várias vezes, em alguns vídeos ele fala sobre diálogos, né, com a população, ele fala sobre isso. Inclusive, muito do que eu aprendi foi por meio do Thiago, depois com experiência prática, de estar fazendo, né, de entender o que é que tinha que ajeitar, o que é que tem que arrumar. Então, acho que a primeira coisa é você, assim, ter esse entendimento. Mas você vai ter esse entendimento mesmo quando você colocar seu pezinho na rua e quando você começar de fato a fazer esse trabalho. Às vezes fica aquela coisa tipo, não sei se eu vou, como que eu vou fazer isso? Vou sozinho, não vou sozinho? Não sei nem por onde iniciar. Inicia com um cartazinho, assim, falando, quer conversar? Uma temática específica, eleições, agora a gente está no meio das eleições, né? Vamos falar sobre os candidatos? Quer falar sobre os candidatos? Você tem alguma dúvida sobre esse assunto aqui? Você quer entender melhor o que estão falando quando estão dizendo, quando estão falando sobre habitação, sobre moradia? Eu estou pensando muito nisso agora porque eu estou indo para São Paulo ajudar na campanha do Boulos e isso é uma temática que estão sempre caindo em cima do Boulos, né? Mas pensar quais são as demandas, né? Quais são os assuntos que estão gerando interesse das pessoas e você vai para a rua
Se tiver uma mesinha, ótimo. Se não tiver, tudo bem, gente. Dá pra ir do mesmo jeito. Se tiver como fazer um materialzinho, ótimo. Se não tiver, tudo bem. Eu depois vou falar melhor sobre isso. Se, de preferência, se puder ir com mais gente, né? É sempre bom, até por uma questão de segurança. Mas vai disposto a escutar. Porque ponto principal desse projeto, assim, que a gente chama de Banquinha pela Democracia, mas tem vários tipos de banquinha, né? Mas que, na verdade, é um instrumento, né, de diálogo com a população. Para conversar, é um instrumento metodológico que a gente utiliza para poder gerar potencial transformador nas pessoas, ou pelo menos enxergar esse potencial transformador nas pessoas a partir de um modelo que seja replicável. Então, você chega, você vão ter vários tipos de abordagem, você pode fazer, pode estar com cartaz, falando assim, quer conversar? Antes, a gente está no meio de uma pandemia, mas antes da pandemia a gente às vezes falava, troco uma conversa por um abraço no cartaz. Ou então, eu fazia muito isso também. Chegava com uma pranchetinha e falava assim: eu estou fazendo uma pesquisa sobre o que está acontecendo nesse momento no governo, eu queria muito saber a sua opinião. Será que você podia me dar 2 minutinhos da sua atenção? Só para ir entendendo, assim, para começando a puxar um papo, assim, com a pessoa. Antes de tudo, assim, ninguém quer conversar com alguém mal-humorado. Ninguém quer conversar com alguém que não, que não tá aparentando que tá bem. Isso não cola. Então, Tem é uma isso. coisa, inclusive, desculpa te interromper, é que eu sempre, assim, a gente passa por muito desafio quando a gente está conversando com as pessoas, mas tem uma coisa que eu sempre acreditava que ajudava mais a impulsionar um diálogo, é o sorriso. Você chega sorrindo, dá, sei lá, tá de manhã, você dá um bom dia ou um boa tarde, pergunta o nome da pessoa e começa o papo com essa acolhida, sabe? Eu acho que isso ajuda muito a possibilidade de um diálogo ele fluir melhor do que você chegar sério e a pessoa já às vezes se sentir até um pouco intimidada, sabe? Sim, é engraçado porque eu tô no Rio de Janeiro agora, mas estava fazendo campanha em Niterói, ajudando campanha em Niterói. E de vez em quando eu saía para panfletar com as pessoas. É um esquema diferente também de panfletagem. Panfletagem tem a ver com isso, a coisa do fluxo muito intenso. Às vezes você não consegue parar para conversar com as pessoas bem. Nem sempre dá para você iniciar uma conversa, né? Um diálogo com alguém que tá no meio da rua, assim. Às vezes a pessoa tá super apressada, tá indo pegar um ônibus, tá indo trabalhar. Mas, independente, assim, do tempo que você vai ter com a pessoa, se é uma abordagem de fluxo, assim, de você entregar um material, se é uma abordagem proativa, onde você chega, vai atrás da pessoa, tipo, tô caminhando por aqui, tem um ponto de ônibus, vou ali conversar com o pessoal. Ou se é num ponto fixo, numa banquinha, é essencial você ter um sorriso, assim. Isso é super importante. Então, falando sobre Niterói, teve um dia que eu tava ajudando o pessoal na rua com uma das campanhas que a gente tava fortalecendo, e aí as pessoas passavam assim de manhã, estavam meio que naquela, tipo, já entrei na máquina, na engrenagem, né? Tô tendo que a pessoa já fica até meio cabisbaixa. Eu sou cara de pau, né? Então eu chegava e falava assim: oi, luz do dia, tudo bem? Como é que você tá? Você quer conhecer um pouco da proposta aqui, dessa candidata que é daqui, desse território, que vai trazer várias. Que sim, que pensa várias coisas aqui para o Fonseca, uma mulher preta, trans, que veio aqui para revolucionar Niterói. Inclusive, foi a segunda mais votada do pessoal e entrou na nossa bancada agora. Super legal, assim. Beni Brioli. Mas quando eu tava nesse esquema, então assim, eu fazia questão e as pessoas respondiam muito positivamente. Tipo, abria um sorriso, às vezes ia passar direto, aí pegava e falava, não, eu vou ler, me dá aí. Chegar em casa eu vou ler melhor esse panfleto aqui. Então é importante você ter uma postura positiva, assim, você tá bem. Isso faz muita diferença para iniciar um diálogo. Então você começa sorrindo, né? Sempre. Mostrando que você tá disposto, né? Disposta a conversar com aquela pessoa. Que não é só mais uma pessoa que tá passando na sua frente, que ela tem uma importância. Ninguém
ninguém vai se abrir com você se você não mostra que está valorizando a pessoa, né? Se você não mostra que você tá valorizando aquele momento ali, que ela parou a vida dela para falar com você. Então, é importante que isso seja feito desde o começo. Esse início, essa saudação, ela precisa vir com isso, ela precisa vir com uma alegria da sua parte, ela precisa vir com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Você quer conversar um pouco comigo? E aí isso pode vir com essas estratégias, às vezes tá com cartaz, às vezes você vai chegando, tô fazendo uma pesquisa, não sei, eu quero conversar um pouquinho com você aqui, será que tem como? É, no Vira-Volta em 2018, isso não é algo que é possível estar fazendo agora com a pandemia, mas tinham as banquinhas com bolo e café para as pessoas sentarem, conversarem, uma coisa acolhedora, sabe? Um ambiente acolhedor. Isso é super importante. A gente já distribuiu coraçãozinho para as pessoas, assim, ou então um cartaz escrito. Esse foi um específico que a gente fez, inclusive, para o 8M, que era você já se sentiu, você já teve medo? Você, mulher, já sentiu medo quando estava na rua? Já sentiu medo em algum momento? Então, assim, a gente colocava frases assim, as mulheres paravam e falavam, sim, já senti. Algumas falavam, algumas chegavam assim, não, mas paravam para falar. Não, nunca senti. E aí começava uma conversa. Ou então, sim, sim, sinto o tempo todo. Então, ali a gente nossa, era assim incrível. Então, existem formas de você ir chegando, né, na pessoa, mas antes de tudo você precisa estar bem, sim. Precisa estar mostrar que você está valorizando aquele encontro. Então, a gente faz essa saudação, né, e tudo, e aí daí inicia uma conversa. A gente inicia conversas com perguntas mais amplas, assim. Então, vai depender muito da temática que você está tratando naquele dia. A gente que fez banquinha começou com vira-voto, então a temática era eleições, como vai ser agora. Né? Agora no segundo turno, estou indo para São Paulo ajudar em banquinhas de vira-voto, então a gente vai pautar bolos e covas. Esse é o momento de tratar isso. Mas claro que com todas as temáticas envolvidas dentro dos programas e tudo, né? E dentro do que é a realidade da população de São Paulo. Mas depois, se vocês entendem essa importância e querem manter algo assim que eu acho que é super importante, gente, é super importante esse processo de diálogo, você vai pensando, existem outras temáticas para serem tratadas. Posso estar falando sobre saúde, educação, sobre algo específico que está acontecendo na minha cidade, militarização das escolas, causa indígena, reforma administrativa, sabe? Tipo, imagina, as pessoas veem isso no Jornal Nacional e não entendem direito o que é essa reforma administrativa. As pessoas têm sede de entender melhor o que está acontecendo no cenário político. E elas não entendem, não é porque elas não têm capacidade de entender. Elas não entendem porque não é feito um diálogo apropriado para elas, para que elas se apropriem daquela temática. É sempre muito enviesado na grande mídia, elas vão entender um aspecto da coisa. Muito construção de fake news também, pela extrema-direita, por bolsonaristas, né? Agora, nesse momento, é isso que a gente está vivendo. E as pessoas ficam perdidas. E elas vão se levar pelo discurso que tiver majoritário e dominante. Então, mas elas querem entender mais. Elas buscam entender mais. Isso você vê na prática, quando você começa a conversar sobre os assuntos, você vê que a pessoa quer adentrar. E ela, a partir do momento que você começa uma conversa com ela, você vai ver que ela vai começar a soltar fatos da vida dela. Que aí é o pulo do gato desse momento. Porque você começa chegando com uma saudação, e aí você vai inserir uma conversa, às vezes uma pergunta ampla. Você, que é mulher, já se sentiu com medo em algum momento? Se a gente está falando sobre uma temática de violência contra as mulheres, por exemplo, e ali se inicia, é muito importante que você preste atenção em cada detalhe do que a pessoa está falando, inclusive dos exemplos que ela está dando a partir da vida dela sobre aquela temática, porque isso vai acontecer. A pessoa pode não entender dentro de uma construção teórica sobre aquilo que ela está falando, mas ela sabe como aquilo se encaixa na vida dela. Ela vai lembrar de um exemplo. E a gente não tem forma melhor de você aprender do que a partir do exemplo. Por isso que é importante que você também dê exemplos para a pessoa quando você está conversando sobre aquela temática.
Não adianta ler um trecho ali do Capital para a pessoa, porque para ela não vai fazer sentido. O que vai fazer sentido para ela é você falar experiências da vida real, do mundo real, da materialidade, e aí ela vai entender, tipo, não, é verdade, isso acontece comigo também. Inclusive com a minha tia, tem uma história da minha tia que é assim, assim, assado, e você vai começar a contar também histórias. Comigo acontece assim, soube, assim, trabalhei em um lugar que era isso, que rolava, sei lá, a gente tá falando de direitos trabalhistas. É muito importante que se troque, assim, as experiências sejam trocadas e que você preste muita atenção no que está sendo falado. Isso da conversa, né, do diálogo, é muito mais escuta do que fala, para falar a verdade. Você está muito mais ali disposto a escutar o que a pessoa está dizendo de maneira muito ativa e afetiva também. É preciso que haja empatia, que você consiga gerar empatia pelaquela pessoa, para que você entenda a importância do que ela está falando para você, porque vocês podem ter até divergências. Inclusive, pode ter um abismo aí político entre vocês dois. Mas você precisa entender onde que aquela pessoa está, por que que aquela pessoa traz aquele discurso, por que que não é nada pedagógico você chegar só falando você está errado, não é por aí, não é assim que se faz, é assim, é de uma presunção, é de uma arrogância, isso que muitas vezes a gente que faz parte de uma vanguarda acaba fazendo quando a gente está num momento de diálogo específico com com a população, com essa classe de trabalhadores, principalmente mais precarizados, que é o que rompe os laços, assim, é o que faz com que a gente não consiga se conectar. Então, segura a onda, fica de boa ali, não vai fazer o professor, não vai fazer o mestre, né, com essa pessoa, isso, né, não vai dar certo. Isso, inclusive, me arremete a uma questão que é muito interessante da gente pensar quando você fala da, da pessoa exercitar essa escuta quando vai fazer esse diálogo com a população, porque muitas vezes já vem naquela ideia de que assim, eu preciso transmitir uma ideia para que aquela pessoa absorva, para que ela entenda e para que ela haja da maneira como eu acho que ela deve agir naquele determinado contexto, né? E o que a gente precisa levar em consideração é essa disposição mesmo da gente ir ouvir, para a gente poder exercitar essa escuta afetiva, para a gente entender o que está acontecendo e entendendo justamente que essas pessoas, elas são sujeitos políticos também, no sentido de que elas têm essa potencialidade de refletir criticamente, entender a realidade que elas estão inseridas, então elas conseguem enxergar os problemas que elas vivem, por mais que muitas vezes aquela consciência ela pode ser contraditória, pode sair visões muito adversas para como lidar com um conflito, por exemplo, daquele contexto, mas você ter essa concepção de que você precisa ouvir, essa disposição de ouvir mesmo, de que essa pessoa ela tem algo a contribuir para você, e que você não necessariamente vai trazer uma verdade absoluta, muito numa conduta que é transmitida pra gente, né, uma coisa histórica, inclusive, que é colonizadora. De você chegar e dizer, o que eu tenho para oferecer para essa pessoa é o que ela precisa. Mas muitas vezes o que ela precisa, ou inclusive o que ela não precisa, o que ela só quer dizer para você, é o que ela vai trazer. Não é necessariamente o que você vai falar para ela, né? Uma coisa que o Thiago, que a gente já citou ele aqui antes, uma coisa que ele me falou uma vez que ficou muito marcado para mim. No momento eu não entendi, mas com o processo de ter mais diálogo com as pessoas, eu comecei a perceber como que isso se reproduz na nossa atuação, que é a ideia de que a gente, enquanto militante, precisa ter uma mentalidade servidora. E quando a gente está disposto a servir, a gente não vai necessariamente chegar e impor uma visão ou uma forma da pessoa entender ou chegar, olha, aqui eu tenho uma teoria que você precisa entender, aplicar na sua realidade para que os problemas aí sejam solucionados. Mas para a gente servir, a gente precisa ter a disposição de escutar, né? De ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. E muitas vezes, assim, você não vai ter resposta para poder oferecer naquele momento para um problema que aquela pessoa está apresentando. Mas aquela escuta ela vai servir para você levar com você, para você refletir sobre isso e ver como que se lida com isso mais para frente, como que você desenvolve isso na sua perspectiva de luta, de resistência e algum projeto que você pode estar tocando naquele espaço ou em outros futuros que podem surgir. Então eu acho muito importante apontar isso, né?
de que a gente não pode ter uma mentalidade colonizadora, de chegar, olhar as pessoas como tábulas rasas mesmo, como se elas só absorvessem o que a gente tivesse para contribuir. Elas também têm trajetórias, também têm processos de vida, contribuições que elas são acerca do que é a cultura que elas estão inseridas ali, e que são coisas que a gente precisa levar em consideração, né? A gente está lidando com pessoas, pessoas que pensam, pessoas que têm história de vida, pessoas que têm trajetórias mesmo. Isso é muito importante quando a gente realmente está querendo pensar em sujeitos políticos autônomos que podem ser desenvolvidos nesse processo de diálogo, né? Ainda mais quando a gente está num processo, por exemplo, de querer adentrar mais em um determinado território, por exemplo. Você não vai entender a dinâmica daquele território se você não se coloca nesse papel de escuta, né? De como que é a realidade daquele espaço. E isso que você estava falando sobre não vir com, tipo, já sei o que eu vou falar, essa é a ideia que eu quero passar para a pessoa. É claro que a gente tem um fio condutor, a gente acaba guiando a conversa. Porque senão, assim, o negócio desenrola e vai acabar em casos de família, assim, da vida da pessoa. Mas a gente tem um fio, né? A gente vai tentando seguir um fio do que a gente quer. Isso muito por meio sempre de perguntas, não de imposições, mas perguntas. Você vai puxando perguntas e a partir daí você vai criando fios. Você não impõe nada. Inclusive, no final da conversa, o que costuma acontecer é tipo, mas você é dessas pessoas de esquerda? Em quem que você votou em tal eleição? E não minto em momento nenhum, não falo, não escondo que sou de esquerda radical, sou de uma organização ecossocialista, do PSOL, inclusive explico melhor para a pessoa se ela tiver interesse em entender melhor o que é isso. E não a rejeição, porque ela muitas vezes assim a gente até escuta, nossa, nunca me escutaram tanto, assim, eu sempre acho que vocês vêm muito rancorosos, vêm muito agressivos na fala. Gostei, gostei dessa conversa com você. Gostei que você escutou aqui o que eu tinha para falar para você. E no final das contas a gente pode até com uma perspectiva do que a gente vai tratar, e mesmo que a gente guie, né, a conversa, ela vai sair dentro do que era a ideia inicial, mas vai ser proveitoso de qualquer forma. O que costuma acontecer muito é a gente chega com uma temática para conversar uma temática, quando vê, percebeu que a demanda da pessoa é outra. A gente está chegando para falar sobre privatização, mas a gente entende que a demanda real dela, ela está preocupada com saúde pública, que também tem como juntar com privatização. Você vai juntando os assuntos sempre que possível também. Você tinha uma ideia inicial de trabalhar aquele tema com aquela pessoa, mas ela é quem vai trazer para você o que interessa. Inclusive vai te fazer pensar no momento, assim, a gente quando faz esses grupos de banquinha, assim, a gente tem GTs, né, que a gente tem GT de comunicação, que é a galera que vai fazer o material. O material não é o mais importante, a conversa é sempre o mais importante, ainda mais em tempos de pandemia, essa coisa de ficar entregando papel, o coronavírus passa, também transmite pelo papel, isso não é o mais importante. Eu acho que a gente tem que pensar em como faz isso de forma segura, né? Quem está distribuindo papel e tudo mais, está sempre com álcool gel, enfim, tem todo um protocolo de segurança que a gente tem que ter agora nesses diálogos com a população. Máscara sempre, o distanciamento. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o diálogo que está sendo desenvolvido ali. Você que vivenciou, talvez, o que foi... Não vou dizer... Eu não sei dizer se são as experiências pioneiras da banquinha, né? Que eu sei que foi muito forte no Distrito Federal, assim, mas eu queria que você trouxesse pra gente um pouco da sua experiência mesmo. Como que foi atuar nas banquinhas, como que era essa relação com as pessoas, quais os desafios mais comuns, porque isso também está muito voltado para essa abordagem que a gente tem de comunicação. Muitas vezes a gente percebe, por exemplo, que um diálogo que a gente está fazendo é um diálogo que não vale a pena prosseguir. A pessoa está muito fechada, às vezes a pessoa está sendo agressiva, ela está sendo ofensiva. Como que a gente fecha um diálogo? Ou então pensando numa situação de enraizamento mesmo, né? A gente está lidando... Você tá fazendo uma atuação no território, mas você está lidando com pessoas diversas. Às vezes as pessoas elas têm às vezes uma postura que pode ser agressiva numa determinada situação de conflito,
né? Às vezes está tendo, sei lá, uma intervenção policial e você precisa minimizar os efeitos negativos para evitar um confronto que possa, sei lá, acarretar em uma desocupação violenta num território que é de uma ocupação urbana, rural, enfim. Acho que são coisas, né? Aí no Distrito Federal mesmo, eu sei que vocês estão tendo um diálogo muito forte com os ambulantes, principalmente com a situação de que estão querendo privatizar uma rodoviária aí, né? E o pessoal tem tentado lidar com esses conflitos, tem sempre repressão e isso acaba que afeta muito as pessoas emocionalmente, e também na forma como elas vão lidar com todas essas situações, porque você está tentando sobreviver, ter o seu ganha-pão, e todo dia tem alguém querendo impedir você de conseguir o seu sustento. Isso afeta muito a sua perspectiva de vida e a sua visão de como que você vai poder sobreviver, de como que você vai conseguir garantir o seu sustento. Então, acho que essas experiências que você já participou, que você tem acompanhado, se você quiser trazer um pouco pra gente, e que tipo de lição que isso traz pra nós enquanto militantes, de que assim, às vezes a gente até romantiza mesmo o que pode ser isso, mas são momentos de desafio, a gente vai estar lidando com contradição concreta, que está evidente ali na relação com as pessoas, a gente precisa levar isso da afetividade em consideração, mas entender que são questões muitas vezes cruéis de realidade que a gente está lidando e que a gente precisa, inclusive, ter a concepção de que, para além desse diálogo, a gente precisa direcionar a nossa mobilização para uma ação mais organizada, né? Mais concreta também. Seja uma palestra, uma mobilização, seja organizar-se mesmo naquele território. Enfim, se você quiser trazer um pouco dessas experiências e o que você já conseguiu aprender com isso para deixar para a gente, acho que vai ser fantástico. Assim. Qual que é, assim, o principal objetivo de o início de um diálogo, assim, né, esse movimento de diálogo? É fazer com que, tentar trabalhar, né, ajudar essas pessoas que você está dialogando a se compreenderem enquanto sujeitos políticos com pleno potencial transformador, que se entendem enquanto classe trabalhadora e chamá-los para ação. É isso. Porque a conversa pela conversa é ótima, a gente aprende muito, é sempre dialógico, você tá sempre uma troca, é uma troca. Não é a ideia é que seja sempre uma troca. Se não estiver sendo uma troca, tá errado. Tá esquisito. Essa conversa não tá existindo. Tá sendo um monólogo. Mas é importante que ela se finalize sempre com um chamado para ação. Seja com assinatura de um abaixo-assinado, seja chamando aquelas pessoas para irem para frente do Palácio do Buriti, vou falar aqui no exemplo de Brasília, que é a sede do governo, né, do DF. Para fazer uma reivindicação ao governador, como está acontecendo agora com os ambulantes. A gente tem feito muito isso, além de assembleias populares, ou chamar para uma assembleia popular, chamar aquela pessoa que parou ali para conversar com você, para conversar com outras pessoas que estão vivenciando aquilo que ela está vivenciando também, num espaço aberto, num espaço e de total autonomia, né, daquele grupo. Eles estão levando aquilo. A gente não faz nada mais, nós militantes organizados, não podemos fazer nada mais do que facilitar certos processos, né, intermediar certos processos que são estranhos, né, aquele grupo que está começando a se organizar, mas não tomar, nunca de maneira colonizadora, como você colocou também, né. Então, é importante que depois desse momento inicial de abertura, de troca, de diálogo, a gente tente puxar, né, essas pessoas, colocar para elas a possibilidade de que elas agora têm a capacidade, assim, não agora, sempre tiveram, mas que está ali na frente delas a possibilidade de transformação. E que elas são mais do que capazes de gerar essa transformação. Porque o que é difícil, às vezes, é para a pessoa entender o seu potencial. Ela acha assim, eu não entendo nada sobre isso, eu não entendo essas coisas de política. A minha vida não vai mudar, eu nasci assim, minha família sempre esteve nessa condição, nada vai mudar na minha vida, assim, é isso, segue o baile, é desse jeito, eu vou vivendo do jeito que dá. Mas quando você vai mostrando, né, vai conversando com essa pessoa vai entendendo as contradições que ela está inserida, como que a gente está lidando com problemas que são estruturais, que vêm de um sistema. Isso é muito importante, assim.
A gente fala sobre as questões conjunturais, a gente fala sobre os assuntos conjunturais, mas é muito importante mostrar de onde que está vindo aquilo, qual que é a raiz do problema. A raiz do problema é um sistema que é opressor, é um sistema que explora, é um sistema que destrói a natureza. É o patriarcado que vem associado a isso, né? É a colonização que a gente sofreu. Enfim, a gente tem que trazer, puxar esses elementos na conversa e eles vão surgir. Muitas vezes a pessoa vai, e aí a pessoa vai entender, vai compreender bem melhor, né? Por que aquilo, por que eu preciso lutar? Por que só a luta muda a vida? Porque no final das contas, esse é o entendimento que a gente quer chegar. Só a luta muda a vida. E pra gente parece que é óbvio, a gente que tá organizado, fala assim, a gente, no caso eu e você e outras pessoas, né, vários companheiros nossos, estamos organizados, a gente já tá convencido disso, mas as pessoas não estão convencidas. Elas não acham que vale a pena colocar o seu tempo, a sua disposição, e pouco tempo que tem, porque a vida dela é trabalhar o dia inteiro, é cuidar de casa, é cuidar de filho, e pensa, que é isso? Que é isso de militância? Que é isso de ir atrás dos meus direitos? Nada muda, todos são iguais, todos os políticos são iguais. Entendem a política só dentro do âmbito institucional também. Acho que é um dever nosso, enquanto esquerda, entender que política se faz o tempo todo, em todos os espaços e não só nos espaços institucionais, porque aí a pessoa assim entende, então eu posso ser protagonista desse processo também. Não é só aquele cara que está no Congresso Nacional, não é só o presidente, não é só o governador, não é só o prefeito, não é só o vereador. Então, trazer por meio de uma conversa sobre uma temática específica e mostrando, tipo, existe essa estrutura aqui. Essa estrutura tem problemas. Como que ela tem problemas? E escutar da pessoa, né? Ela mesma vai trazendo isso, ela mesma vai entendendo, ela mesma vai trazendo para você e você só vai acompanhando na conversa. Um exemplo que eu já costumo usar que eu acho bem legal é que, por exemplo, isso já aconteceu comigo também, falando sobre segurança pública. É um assunto que preocupa as pessoas, muitas pessoas, em vários lugares. Alguns mais do que outros, mas assim, segurança pública é uma temática que preocupa a população. Violência policial, tráfico, morte. E às vezes, assim, vai ser uma visão muito enviesada do que é segurança pública, né? Não vai ser numa perspectiva de abolicionismo penal, né? Antipunitivista. Difícil, você só vai achar isso dentro de uma vanguarda mesmo, assim, muito difícil achar isso fora. E aí as pessoas falam, não, é isso, bandido bom é bandido morto. E aí você vai começando, será que é mesmo bandido bom é bandido morto? O que tá gerando? O que tá fazendo com que essa pessoa esteja na criminalidade? Por que essa pessoa teve que furtar ou matar ou fazer qualquer ato que é considerado, né, um ato ilícito? O que fez com que ela chegasse nessa situação? Você tem um caso na sua família de alguém que já foi preso? Você acha que foi justo? Como que era a vida dessa pessoa? Ela tinha acesso à educação, à saúde, à moradia digna? E aí, daí você vai puxando, tipo, o que constrói o cenário que a gente vive atualmente? Por que estamos nessa situação? Por que determinado grupo está vivenciando aquilo? É culpa daquela pessoa? Tem como você culpabilizar o indivíduo? É claro que sim, que é um tema complexo, né? Quando a gente está falando de crimes, né, e tudo, é muito mais complexo do que isso aqui. Mas estou colocando enquanto uma temática que faz com que as pessoas, né, se movimentem, queiram pensar a respeito. Então é muito importante que a gente tente trazer a raiz dos problemas, né? E isso vai fazer toda a diferença. A gente fez isso em vários momentos durante a banquinha. A gente começou com vira-voto, depois a gente permaneceu por mais de 8 a 9 meses, semanalmente na rodoviária do Plano Piloto. Era uma semana na rodoviária do Plano Piloto, uma semana na Feira da Ceilândia. A Ceilândia é uma região administrativa do DF, bastante precarizada, enorme, de muita importância para o DF, com uma população enorme, assim, e que a gente sabia e entendia que era importante também se fixar naquele espaço. Então a gente fez isso com temáticas diferentes, toda semana a gente trazia uma temática diferente. É muito importante a consistência de um projeto como esse, de um trabalho de diálogo como esse, porque
Não adianta você chegar, conversar com a pessoa um dia e sumir da vida dela. Você precisa estar naquele ponto, aquele mesmo ponto que você estava, assim. Se você inicia um projeto como esse de banquinha, vá lá toda semana, uma vez na semana, o que custa, entendeu? O que são 2 horas da sua vida numa semana? Tipo, o que é isso? Não é nada. Para você estar entendendo realmente o que está acontecendo com a população que está ao seu redor, com quem está vivendo ao seu redor, para você escutar o outro. É muito pouco. Ainda mais se você tem um grupo e você está trabalhando em rodízios de tempo ali, você sai, fica um tempo, depois vem outro grupo, fica um pouquinho mais de tempo. E aquilo ali vai criando referência. Aquelas pessoas vão criando referência em você. Elas vão se abrindo cada vez mais. E a pessoa que conversou com você uma semana, quando chegar na próxima semana, vai vir conversar de novo, vai ver que você tá ali e vai perguntar: o que você tá falando hoje aqui? Qual que é o tema hoje? Eu queria entender melhor. Isso acontece. Isso acontece realmente quando você faz um trabalho consistente. É importante, é muito importante que a gente entenda isso também. Às vezes a gente inicia processos e para ele no meio do caminho. Não é, é um compromisso que você assume com aquelas pessoas também. É um compromisso que você assume com a sua militância. Principalmente quando você está querendo, imaginando, pensando, tipo, eu acho que é importante estar nesse território, estabelecer contato com esse território aqui, fazer uma inserção territorial de maneira que não seja colonizadora. É importante para o meu projeto político, para o que eu estou trazendo. Você não vai conseguir isso se você não tiver uma abertura, e essa abertura não vai se iniciar, não vai se iniciar de outra forma que não seja o diálogo. Assim, nós de esquerda que não estamos ali comprando aquela população, aquela comunidade, né, naquela lógica do pão e circo, que a gente, né, não tem outra forma da gente gerar empatia, de gerar compromisso, comprometimento, de se conectar com essas pessoas que não seja a partir do diálogo. Esse é o passo inicial. Depois vamos pensando outras formas de trabalhar. O que é que a gente consegue fazer em conjunto com essa comunidade aqui, em conjunto com esse território, de maneira que priorize a autonomia deles, né? Mas também onde seja um espaço de formação, tanto dos militantes como de quem está aqui, política, de que a gente cresça enquanto projeto político. E assim, nesse esquema de conversas, você passou pela conversa, você passou pelo chamado para ação, para ação. Algumas pessoas vão responder aquele chamado para ação, outras pessoas não vão responder, tudo bem, acontece. Tipo, sempre agradeça. Sempre agradeça o tempo que aquela pessoa deu para você. Aquilo é um tempo valioso. Às vezes aquela pessoa parou para conversar com você 15 minutos que seja, mas ela vai perder o ônibus dela. Ou ela vai ficar 15 minutos a mais longe do filho dela que tá esperando ela em casa. Entendeu? É muito importante que a gente desça do salto, que a gente entenda que a gente não tá ali para converter as pessoas, a gente tá ali para gerar engajamento das pessoas, para tentar trazer as pessoas para perto do que a gente acredita que deve ser um projeto de transformação, compreender que é isso, aquela pessoa tem a realidade dela, tem as contradições da vida dela, tem o corre dela. E você vai precisar entender que nem sempre vai dar certo aquela conversa, nem sempre ela vai ser chamada, mas alguma fagulha, assim, surge dentro da pessoa. Alguma coisa muda quando ela dedica o tempo a você. Um tempo de conversa para repensar o mundo. Alguma coisa vai mudar. E aquela pessoa pode voltar depois. A gente não tá ali para catequizar, a gente tá ali para escutar, a gente tá ali para estar aberto, porque a gente precisa de mais lutadores com a gente. A gente tá ali para chamar, para fazer chamado, para mostrar sim a nossa perspectiva, mas muito mais para entender a perspectiva do outro, porque a gente não consegue montar a nossa perspectiva de mudança se a gente não entende a realidade. No total, se a gente não sai da nossa bolha. Então, sim, eu sempre falo, para mim é um exercício de formação política também, de militância. Você não tem formação só lendo Trotsky, nem Rosa Luxemburgo, assim, óbvio também, mas não é só isso. Formação política também se dá na rua. E num trabalho intenso, consistente, num trabalho que você realmente se doa, que você se coloca, onde você aprende também, onde você não é a pessoa que está só passando informação, mas você está recebendo também, está aprendendo com aquela realidade. É a praxis, né, ô Júlia? E aí é uma coisa que é muito importante, assim, principalmente porque eu acho que esses períodos
pós-eleitorais, que a gente acaba de sair de um processo eleitoral, que a gente está terminando de construir, é sempre um bom momento para a gente poder refletir como que a gente está engajando, como que a gente está dispondo das nossas energias para a gente poder, de fato, atuar em prol de um horizonte de transformação real da sociedade. E a partir disso, uma coisa que eu acho que precisa ficar evidente, que eu acho que é parte da mensagem que a gente consegue trazer nesse vídeo também, né? De que não adianta a gente ter uma mentalidade de que só basta a gente pegar o período eleitoral, o período de campanha, e chegar nas pessoas achando que elas vão estar dispostas a ouvir. Muitas vezes é um momento, inclusive, que elas estão fartas de querer saber propostas, de ouvir, às vezes, promessas vazias, né? Como muitas vezes as pessoas veem a política. Muitas vezes esse é um momento complexo para a gente poder estar dialogando, por mais que seja um momento necessário. Mas isso traz uma lição pra gente de que, assim como a Júlia falou anteriormente, a gente não pode simplesmente fazer um projeto num momento e depois cair fora. E depois partir e não fazer um projeto que seja mais consistente. A gente precisa manter essa permanência, a gente precisa fazer um momento de interação, ponte, interlocução com as pessoas, que ele se dê também e fundamentalmente no contexto que não seja eleitoral, no contexto que não seja um contexto de campanha, onde você está querendo virar um voto ou você está querendo convencer uma pessoa a apostar em uma candidatura, em um projeto e tudo mais. E são processos que a gente tem que ir construindo, a gente tem que ir plantando as sementinhas, são diálogos que a gente vai fazendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que demanda a gente ter projetos, demanda da gente ter uma construção que ela bata também no que são os problemas que essas pessoas vivem e na raiz desses problemas, como a Ju trouxe na fala dela. E aí, gente, para poder finalizar, vou deixar a Júlia trazer suas considerações finais, o que mais você achar interessante de colocar a respeito disso para fechar, e também deixa aí o seu contato, suas redes sociais para as pessoas seguirem, para elas saberem como encontrar e ouvir mais do que você debate, do que você está trazendo de reflexão, e quem sabe aí mais para frente você também não cria um espaço aí mais orgânico para você trazer mais reflexões, mais contribuições a respeito desses debates, né, Júlia? Já tô te dando uma moral, um apoio aí pra você fazer isso. Ainda mais o Subverta, né? Que é uma organização que é cheio, podcasteiro, youtuber, todos fazendo um trabalho importantíssimo de comunicação. Eu não sei se é tanto meu perfil, né? Mas vamos ver, a gente nunca sabe. Daí pra frente, né? Eu acho que, só puxando um ponto que você trouxe, bem rapidamente, a gente tem que ter noção, num projeto como esse, de quais são os objetivos que a gente quer, qual que é o chamado para ação que a gente vai fazer de curto, de médio e de longo prazo. Eu vou agora voltar para um esquema de banquinhas de vira-voto em São Paulo, mas já fiz projeto de banquinha que perdurou. Tanto que a gente viu que deu certo em 2018 e quis manter aquilo ali, né? Naqueles espaços da rodoviária e da Feira da Ceilândia, a gente achou que era importante que se mantivesse aquilo. Que a gente fosse se inserindo naqueles espaços, né? E criando referência com aquelas pessoas. Mas é muito importante que a gente entenda, tipo, agora no Vira-Voto, meu objetivo é virar o voto? Mas ele é meu objetivo agora, de curto prazo. O que eu planejo a partir daqui? Assim, o que eu vejo pra frente com essa pessoa, nessa relação, com esse grupo, nesse espaço que eu tô? Por isso que é importante que você pegue todo projeto, qualquer coisa que você fizer, sempre tenha a sua lista de contatos. Sempre pegue uma lista de contatos, porque aquele contato inicial ele não pode morrer ali. Ele precisa perdurar. Se a pessoa dá abertura para você, para que vocês continuem essa conversa, esse diálogo, é importante que você mantenha isso. Porque isso pode estar gerando você pode estar vendo ali na sua frente um futuro militante. Alguém que vai estar lutando do seu lado na sua organização. Às vezes não na sua organização, mas vai estar nas trincheiras com você, entendeu? Vai estar ali lutando do seu lado. Então, sempre pegar a lista de contatos. Sempre faça isso. Para que você mantenha o diálogo, para que aquilo não se encerre ali, tentar esses trabalhos consistentes, tentar juntar projetos, tentar pensar em coisas novas. As coisas, assim, se inicia pelo diálogo, mas outras coisas precisam ser pensadas.
para a vida daquela pessoa, para a vida daquela população, para a vida daquela comunidade, precisa ir além. A gente precisa ir construindo junto. E aí eu diria que nesse processo todo de banquinha, primeiro que assim, aprendi muito sobre metodologia, né? Técnicas. A gente criou um baralho maravilhoso no Vira-Voto, que inclusive a gente vai reutilizar agora também, só que na perspectiva das eleições de São Paulo. Essas coisas lúdicas também chamam muitas pessoas, né, para conversarem com você. Um baralho com 2 opções aqui, com 2 projetos. Quem que é? De quem é esse projeto? Qual é o que você gosta mais? Puxa pra você e depois você vê lá. Assim, gente, é muito difícil que o projeto vencedor seja um projeto da extrema-direita, por exemplo. As pessoas se conectam com as nossas pautas, com o que a gente traz, porque é a realidade delas e é a saída que é pensada para elas, né? Então não teria como ela pensar muito fora daquilo ali. Ela só tá condicionada a achar que um outro lado é mais correto. Mas, para além disso, para além de técnicas, coisas que eu aprendi, eu acho que nesse processo todo de estar trabalhando com banquinha, com um diálogo com a população, eu aprendi que eu pouco sei. Eu pouco sei das coisas. Por maior que seja a minha biblioteca, por mais que eu esteja lendo artigos, por mais que eu esteja fazendo análise de conjuntura com meus companheiros, eu pouco sei sobre a realidade das pessoas. Então, isso faz com que eu queira estar cada vez mais na rua, cada vez mais conversando com a população, porque eu não quero criar um mundo para mim. Eu quero criar um mundo para o coletivo. Eu faço parte desse coletivo e eu preciso entender como que esse coletivo pensa, porque senão a minha estratégia vai sair errada. E é muito gratificante quando você, no meio de uma conversa ou de uma sucessão de conversas, que é o ideal que aconteça, né, que aquela pessoa vá criando referência em você, é muito bonito quando a pessoa entende que é isso. Só a luta muda a vida. E ela quer mudar a vida dela. Então, é muito gratificante, é o tipo de projeto que te faz crescer muito enquanto militante, enquanto pessoa. E se você se dispõe a isso, você não tá mudando só a vida do outro, você tá mudando a sua vida também. Eu até me emociono um pouco com essas coisas. Ai, mas é muito emocionante mesmo, porque o que a gente está lidando é um projeto de vida, é um projeto de sociedade que a gente está querendo compartilhar e mostrar para as pessoas que é possível, né, Júlia? É possível a gente chegar num lugar onde a gente seja protagonista da nossa própria história, né? Onde a gente seja protagonista do nosso próprio destino. E aí, para isso, a gente precisa mobilizar muita gente. É que nem num vídeo que quando esse vídeo sair, ele já vai estar disponível, que é um pouco do que eu falo no vídeo sobre militância política. Que uma das nossas grandes tarefas enquanto militantes é conseguir se constituir enquanto maioria social de militantes também. Então, se tem uma pessoa hoje que não tem condição física, psicológica, ela não tem tempo, ela não tem saúde para poder se organizar, como que nós, militantes políticos, conseguimos ter um pouco mais de tempo? E muitas vezes nem é uma questão de tempo. Tem gente que se organiza também por sobrevivência, pessoas de ocupações, os povos indígenas, né? O MST, o MTST, são pessoas organizadas para poder sobreviver. Ou se organizam ou vão morrer por conta das dificuldades da vida, assim. Mas para outras pessoas que estão trabalhando, estão sendo engolidas por esse mundo cruel e que explora, que moe as pessoas, como que a gente consegue garantir as condições materiais para que essas pessoas também se organizem? Para que elas também tenham tempo para se formar politicamente, ter uma formação crítica mais ativa, entender o senso de urgência de transformar a realidade para que a gente não viva num mundo daqui a 10, 20 anos onde o colapso global o colapso ambiental seja inevitável, né? Então a gente está com essa tarefa e esse diálogo ele é uma ponte necessária, ele é um ponto de partida, né? Então a gente tem muito que caminhar para a gente conseguir se tornar militantes políticos revolucionários enquanto maioria social, mas é um caminho, a gente não consegue fugir dele, né? Não adianta a gente antecipar os processos. Então a gente usa, por exemplo, as eleições como um meio para a gente defender um projeto e conseguir alcançar mais pessoas, mas é só um meio, não é o fim.
Então, o que a gente está construindo está para muito além das eleições, né? É um horizonte revolucionário, é um horizonte de bem viver, né? De vida boa para a gente poder ter a nossa existência com qualidade de verdade, com realmente dignidade e não apenas como uma coisa retórica, simbólica que a gente vê na democracia liberal burguesa, que é simplesmente dizer dignidade, uma coisa vazia, sabe? Quando a maioria das pessoas não tem condições mínimas para poder sobreviver com qualidade, tem que lutar por saneamento básico, tem que lutar por direito a ter um emprego, sabe? Sem ter que sofrer repressão da polícia, tem que lutar para ter casa, para ter um teto onde morar. Então, assim, essa é a nossa tarefa, essa é a necessidade histórica de ser militante, essa emoção é isso, né? A gente conseguir traduzir isso para as pessoas e trazer mais gente para a luta, porque como a Júlia disse, só a luta muda a vida. E aí, Júlia? No trabalho de formiguinha e com essa mentalidade servidora. Sempre. Exatamente. E aí, Júlia, pra gente finalizar, depois desse final muito emocionante, traz aí, compartilha pra gente suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar e saber mais desse trabalho. Às vezes elas querem construir nas regionais delas, onde elas moram, ou querem participar também, querem saber como é que funciona, como que elas fazem para poder ouvir isso mais de você, saber mais isso de perto, acompanhar você mesmo para multiplicar esse potencial. Então, eu tô em praticamente todas as redes sociais. É só procurar Júlia Câmara no Facebook, tá? Júlia Câmara. No Instagram tá underline, Júlia Câmara, underline. É um pouco mais difícil de achar, mas eu vou até mudar, deixar mais acessível isso. Mas para além disso também eu faço parte do Subverta, né? Essa organização, o Roju também faz parte, e faço muito acompanhamento nacional, acompanho várias coisas do Subverta, então essa chegada pode ser via Subverta também. E a gente também, assim, no DF, e o Subverta é o Subvertamos no Instagram, tem Subverta no Facebook, tem Subverta no Twitter. É bem fácil achar. Nós temos vários companheiros que são, como o Roju, comunicadores, né? E trazem também, vocês conseguem conhecer um pouco mais por ali, ou Sabrina, ou Tiago, enfim, vários. Dimitra, maravilhosa, amo. A gente também no DF, a gente tem uma página no Instagram chamado Banquinha DF, que é da Banquinha pela Democracia, que é um projeto que a gente está retomando agora, né? A gente ficou muito tempo fazendo banquinha, deu uma parada e veio a pandemia, mas agora a gente já está pensando, planejando, né, estrategicamente como que vai ser a volta da banquinha com vacina, né, de preferência, a gente pensar, porque é muito importante, assim, a gente está vivendo um momento de muita transformação, talvez com uma possibilidade mesmo de enfraquecimento dessa extrema-direita que subiu, com uma abertura aí na conjuntura para que a gente possa atuar um pouco mais. Vige, né, queda do Trump, o mais na Bolívia, o próprio rendimento, assim, como o pessoal mesmo teve, né, nessas eleições até agora, foi muito positivo, apesar de ser pequeno, mas é considerável, então esse é o momento da gente atuar. A gente precisa pensar o que a gente pode fazer, né, ter essa coisa concreta. Mas eu até já saí um pouco, né, eu fico chamando as pessoas o tempo todo, vamos fazer alguma coisa. Mas é isso, tô no Twitter também, uso menos, mas Facebook, Instagram, só procurar Júlia Câmara, ou Subverta também, tô sempre atuando nos projetos do Subverta e Banquinha DF pelo Instagram também. Beleza, pessoal, todos os arrobas e links e indicações que a Júlia deixou eu vou jogar aqui na tela e também vou deixar na descrição, tudo atualizadinho, bonitinho, para vocês acompanharem, terem acesso e conhecerem melhor desse trabalho que é importante. Vamos aí tentar levar essa mensagem com carinho, né, e emoção. E aí eu quero agradecer, Júlia, pela sua contribuição, que para mim, assim, é puro aprendizado, sabe? Eu tô muito honrado de ter você aqui participando do meu canal. Sabe, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu já sabia que conversando isso com você ia ser um papo realmente que ia trazer uma energia legal, que ia ser muito importante de passar para as pessoas, porque o meu canal é isso, é para ser uma plataforma de comunicação, uma plataforma de comunicação militante, que trabalhe com a ocupação das redes, mas que não deixe de tratar a importância da gente fazer os projetos e levar a nossa
indignação e a nossa revolta para um outro patamar, que é justamente o patamar onde a gente está em diálogo direto com as pessoas e está promovendo de fato possibilidades concretas para uma transformação real da sociedade. Então é isso, agradeço demais, valeu por tudo, um beijo. E para todo mundo que assistiu também até aqui, agradeço, espero que vocês tenham gostado, gente. E é isso, a gente se vê muito em breve. Um beijo e até a próxima. Beijo.